Fala pessoal, Aspectos Drops, dessa vez 7 fatos sobre a idade dos metais. É isso aí, são 7 fatos sobre a idade dos metais. Vamos pro quadro? Primeiro grande fato, ou primeiro ponto. A idade dos metais começa no final do período Neolítico, mais ou menos, conhecido também como período da Pedra Polida. Segundo ponto da idade dos metais, anota aí, vão ser 7. Nós temos nesse momento uma substituição do uso das pedras justamente por outro elemento, que são os metais. E vamos entender quais. E aqui ainda no ponto 2, é importante dizer que essa substituição vai atingir todas as áreas da vida humana. Então as pedras vão deixar de ser utilizadas, melhor dizendo, seja na fabricação de utensílios ou de armas. É aí que os metais vão passar a ser utilizados. Legal? Nós chamamos de idade dos metais. No terceiro ponto, nós vamos entender que isso pode ser subdividido em 3 tipos. Vamos lá? Já estou riscando o terceiro ponto. Por quê? Porque nesse terceiro ponto nós temos, e vai se dividir nos outros 3 que nós temos antes de encerrar, que é o bronze, o cobre e o ferro. Outra coisa importante de se dizer, antes de nós entrarmos no cobre, bronze e ferro, é que essa mudança do uso de pedras pro metal tem a ver com uma transformação que aconteceu na fundição e no que nós entendemos como metalurgia. E a partir daí, fora a utilização do fogo, que essa nova tecnologia, e aí eu explico, tecnologia, eu não estou falando de nada high-tech, nada cibernético, eu estou falando de um novo tipo de utensílio. Esses tipos de pedra lascada e polida eram tecnologias que o homem usava para poder caçar, serviu como utensílio, até que com o tempo ele se adaptou, dominou, entre outras coisas, o fogo. Nós temos o avançar disso com a metalurgia e a fundição. E é onde esses metais, onde esses outros objetos passarão a ser utilizados praticamente em todas as áreas. Utensílio, caça, no apoio, construção de casas, fortalezas, mas vamos por partes. Nós ainda estamos descrevendo o ponto 3, que são as idades. E o que isso representa. Agora vamos entender esses metais. O primeiro que nós temos, que está no ponto 4, é o cobre. E praticamente sua descoberta, sua utilização vai entre 9.000 e 7.000 a.C. Tem uma coisa legal com o cobre. Ele não necessitava tanto de um aquecimento, de uma fundição. Então, inicialmente não precisou derretê-lo. Você podia marretá-lo, prensá-lo bem e já utilizá-lo. Ou seja, o cobre tem uma maleabilidade maior. Então, inicialmente, foi muito utilizado para fabricação de armas, utensílios, ferramentas. E como eu disse, muitas vezes o seu uso não necessitava o aquecimento. Esse é o cobre. O primeiro dos 3 grandes metais que está incluído nos nossos 7 pontos sobre a era dos metais. Quinto ponto, segundo metal, é o bronze, mais ou menos 5.000 a.C. Liga metálica formada por uma junção de cobre e estanho.
Com a utilização do bronze, você já ganha algumas vantagens na domesticação de animais, na área da agricultura. Então você começa a ter um uso um pouco maior, até porque você ganha um pouco mais de resistência. Então a utilização do bronze também deu-se por muito tempo. E aqui a gente já percebeu uma coisa, que os homens começaram, até no uso dos metais, como foi da pedra lascada a polida, começou a adaptar-se, buscar-se novas formas de tecnologias, não é? Então, o avanço e a troca do uso desses metais, o incremento de outros metais, é uma prova dessa adaptação da humanidade. E olha que nós estamos falando do período conhecido, e eu coloco entre aspas de novo, como pré-história. Vamos voltar. Esse foi o bronze. Repetido, e eu vou repetir todos os pontos agora. Primeiro ponto, final do período neolítico. Segundo ponto, substituição do uso das pedras nos utensílios e nas armas. Terceiro ponto, as idades, que é o que a gente está começando a destrinchar agora. Quarto ponto, aí eu já entro nas questões dos metais. Cobre. Quinto ponto, bronze. Sexto ponto, idade do ferro. E o sétimo, que nós vamos ver daqui a pouco, é o que eu estou chamando de revolução. Vamos voltar agora? Sexto ponto, desculpa. E o terceiro metal, que finalmente é o ferro, mais ou menos 1200 anos antes de Cristo. E aqui nós já vamos ter, olha o salto, ferramentas e armas muito mais resistentes, construções de fortalezas, fortificações, pontes, inúmeras casas diferentes das de palhas que se usavam antes. Então, se o bronze, já com a questão da metalurgia e da fundição, trouxe um grande avanço em relação ao uso do cobre, o ferro causou o que eu vou chamar depois, apesar de estar incluindo todos esses três, da principal revolução. Você tem armas mais resistentes, você começa a construir fortificações. Então o avanço que os homens conseguiram a partir do momento que eles começam a utilizar o ferro, a fazer produções de armas através do domínio e do aperfeiçoamento da fundição, daquilo que nós começamos a chamar inicialmente de metalurgia, foi fantástico. Reinos, inúmeras cidades importantes conseguiram subsistir, se manter, principalmente se armar, graças ao uso do ferro. E tudo isso aconteceu aqui, ó, na chamada Idade dos Metais. E eu fiz um desenho, claro que eu não sou um grande artista, mas eu fiz um desenho para a gente ter uma ideia. Lanças, aqui a ponta de uma lança, uma espécie de faca, utensílios pro arado e pro corte. Tudo isso começou a ser construído fora, é claro, né? Não tinha feito, mas posso fazer agora. Sem problema nenhum. A gente passa na frente da câmera e faz agora, rapidamente. Vou fazer... Dá pra ver daqui? Dá pra... Faço pequenininho. Aqui... Sabe o que é isso? Espadas! Olha só. Inclusive espadas, não é? O ferro vai aumentar a produção de armas numa escala monstruosa. O que já acontecia antes, mais ou menos, com cobre, com bronze, mas é claro, o ferro é muito mais resistente. E não só armas, como eu acabei de falar. Então, esses são alguns pontos e aspectos da Idade dos Metais. Lembrando, mais uma vez, comumente conhecida no final do período neolítico, né, que é o período da pedra polida. Então, a partir daí, as tecnologias começam a mudar. Os homens, mais uma vez falando, deixam de utilizar pedras e passam a utilizar outros materiais, outros objetos, que nós, com o tempo, nominamos, identificamos: cobre, bronze, ferro. E é claro, tem a metalurgia, tem a fundição, tem um domínio, um aperfeiçoamento do domínio do fogo, que obviamente que sem isso você não conseguiria.
produzir essas armas, não é? Lembrei, é claro, que mesmo o cobre, não precisando de aquecimento, quando passou-se a usar, ficou muito mais fácil para você moldar as coisas ainda mais. É claro que o cobre ele é muito mais maleável, como eu havia dito anteriormente. E agora, o nosso último ponto, e não menos importante, o que é tudo isso? Todas essas coisas nos mostram, ou querem dizer, eu meio que já adiantei, isso tudo significou uma revolução, causou uma mudança de vida no ser humano, realmente que nós notamos os aspectos e pontos até hoje. É claro, e aqui eu já vou fazer a propaganda, eu vou deixar aqui nos cards depois a aula completa acerca da pré-história, tá? Vou deixar inicialmente, vai estar aqui nos cards agora, você vai estar vendo aqui nos cards a nossa aula introdutória acerca do tempo. E depois eu volto falando da pré-história, beleza? Vou voltar para o quadro. Por que revolução? Apesar de você já ter a questão dos deslocamentos, e nessa aula eu falo sobre sedentarização e deslocamentos, é claro que a partir do momento que o homem começou a dominar esses metais, mesmo antes com algumas tecnologias envolvendo as pedras, e desenvolveu-se a agricultura, o uso do metal, ou o uso dos metais, favoreceu, entre outros aspectos, é claro que tem um aspecto climático, tem a questão do estado da terra, vidas animais muito hostis que os homens não conseguem lidar, mas também é um fato que quando o homem começa a dominar a agricultura, principalmente em áreas próximas a rios, mas não apenas, essa não é uma regra, perdão. Quando o homem começa a dominar a agricultura, os deslocamentos, em muitos casos, meio que aos poucos vão cessando. E é claro, nós sabemos que tem o nomadismo, o seminomadismo, não é? Tem aqueles grupos que migram para outras localidades, outras áreas, e tem os grupos que ficam migrando dentro dos próprios territórios. E os que se fixam. Encontram um território e acabam fixando-se nele. A agricultura, muito favorecida também pelo domínio dos metais e tudo aquilo que o homem conseguiu desenvolver a partir disso, revolucionou essa questão da sedentarização, que é o homem fixar-se no lugar, não deslocar-se tanto, não deslocar-se nem como nômades, nem como seminômades, mas escolherem uma região e ali desenvolverem a agricultura e toda a sua cultura, né? Tudo aquilo que a humanidade produz, os vestígios que a humanidade produz. Mas nesse caso, cultura agrícola e as demais coisas. Beleza? Então, os metais, o domínio dos metais, o aperfeiçoamento do uso dos metais favoreceu muito nesses dois aspectos, da agricultura e da sedentarização. Há outras coisas? Claro que há, mas isso não deixa de ser revolucionário. E tudo isso engloba a nossa idade dos metais. Para entender mais, obviamente, eu sugiro que você veja a nossa apresentação que vai estar subindo aqui nos cards acerca da pré-história. Ela está mais completa, tem alguns outros pontos e nós tratamos outras áreas também. Beleza? Vou deixar vocês com o quadro e acabando aqui, chequem os cards e vejam essa apresentação. Beleza, pessoal? Tamo junto. Fiquem bem.